Boa noite, irmãos. Vamos dar início ao nosso culto público ao nosso Senhor nesta noite. Irmãos, hoje é tempo, na verdade o tempo de celebração se passou, meus irmãos. O ano velho está no passado, mas ainda é momento de reflexão, de ponderação e principalmente de gratidão. Deus nos presenteou com mais um ano que se inicia. A Ele devemos agradecer por toda a graça, generosidade e misericórdias infinitas. Vamos receber este ano com alma renovada, de esperança e alegria, com Jesus no coração e na mente. Que assim seja todo o ano, o nosso desejo de um feliz ano novo. Que Deus seja amor, perdão, paz, superação e resiliência. Vamos adorar ao nosso Deus com a leitura do Salmo 116, de 1 a 9. Salmo 116, de 1 a 9. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústia do inferno se apoderaram de mim. Caem tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. O Senhor livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achavam-me prostrado, e Ele me salvou. Volta a mim, a minha alma, o teu sossego. Pois o Senhor tem sido generoso para contigo, pois livrastes da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Vamos cantar o hino de número 3, Igreja em Adoração. Eterno Pai, teu povo congregado, humilde entoa o teu louvor aqui. No dia para o culto reservado, com esperança olhamos para ti. Teu santo livro, ó grande Deus, tomamos, com fé singela e reverente amor, e como atentos filhos procuramos ciência na palavra do Senhor. Jesus, aos teus benditos pés sentados, queremos teu conselho receber, e sendo por ti mesmo doutrinados, de mais em mais na santa fé crescer, do mundo e seus encargos retirados, queremos descansar em ti, Senhor, mirando os ricos bens entesourados, na plenitude do teu vasto amor. Ensina aos teus Espírito Divino, dissipa as trevas destes corações, e com a luz do teu celeste ensino, vem aclarar as tuas instruções. Aviva em nós as forças da memória, pois sempre mais queremos conhecer o Rei dos céus, o Cristo cuja glória eleva os santos anjos de prazer. Amém.
Irmãos, vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado pelas nossas vidas. Obrigado, Senhor, por mais um ano que se inicia. Este primeiro culto, ó Pai, de louvor e de adoração ao Teu santo nome. Ó Deus, nós estamos aqui, Senhor, através da internet, Senhor, falando ao Teu povo, Senhor, falando a pessoas que muitas vezes não Te conhecem, que ainda acharam esse culto online, Senhor, e estão assistindo. O Senhor sabe, ó Pai, e o Senhor toca pessoas de formas sobrenaturais e por motivos, ó Pai, que muitas vezes não entendemos. Mas nós estamos aqui, Senhor, nos dirigindo ao Senhor para abençoar este povo, Senhor, pedindo que o Senhor abençoe este povo. Tantas pessoas, Senhor, têm morrido no nosso país, em nosso mundo, Senhor, com essa doença terrível. E nós estamos, ó Pai, com esse culto online para preservar vidas, Senhor. Mas não deixaremos, ó Pai, de Te louvar, não deixaremos, ó Pai, de congregar, não deixaremos de viver, Senhor. Apesar de longes, ó Pai, estamos juntos em espírito e em verdade, Senhor, para Te adorar, Senhor. Nos colocamos diante do Senhor, estamos, ó Pai, nos colocando perante o Senhor de joelhos, Senhor. Nós iniciamos, ó Pai, 24 horas de oração e teremos 7 dias durante essa semana inteira de oração a Ti, Senhor, clamando pelo nosso país, clamando pelas nossas famílias, ó Pai. Ó Pai, nós Te adoramos, pois mais um ano se passou e o Senhor preservou as nossas famílias e as nossas vidas. O nosso país, ó Pai, apesar de tudo, está preservado diante de Ti, Senhor. Ó Senhor, nós Te adoramos, pois o Senhor tem promessas e essas promessas têm se cumprido em nossas vidas, Senhor. Nós Te adoramos e nós Te louvamos, pois Tu és grande, Senhor. Ó Pai, faça o Teu querer nas nossas vidas. Estamos aqui para Te ouvir, para Te bendizer, para louvar ao Teu santo nome. Em nome santo e único de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias e ter um momento de leitura em Salmo 116, de 10 a 19. Entrando na nossa etapa de contrição a Deus, colocando todas as nossas vidas, os nossos pecados, as nossas dificuldades. Todos nós somos pecadores, mas não somos mais escravos do pecado. Então, vamos ler o Salmo 116, de 10 a 19. Eu cria ainda que estivesse sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, quebrastes as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças. Invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo. Nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Vamos ter um momento de oração com o nosso pastor, nesse momento, Reverendo César. Pai Santo, Deus amado, nós queremos colocar diante do Senhor o nosso coração, a nossa alma, e pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja perdoando o nosso pecado. Cremos, ó Deus, que através do Espírito Santo estamos na Tua presença. De uma forma especial, nesse momento estamos prestando culto ao Senhor. E não queremos, ó Deus, que nada venha atrapalhar essa comunicação. Portanto, ó Deus,
perdoa o nosso pecado. Sonda, ó Deus, o nosso coração. Limpa, Senhor, a nossa alma, o nosso ser, de forma tal, ó Deus, que com o pecado perdoado, limpo no sangue de Jesus, possamos prestar culto ao Senhor e estarmos sensíveis à Tua palavra e ouvirmos a Tua instrução para as nossas vidas, hoje e nos próximos dias. Rogamos a Deus, então, que o Senhor nos perdoe e, através desse perdão, a Deus, que possamos usufruir cada vez mais dos meios de graça. Oramos no nome de Jesus, nosso único Senhor e Salvador. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em Salmo 114, leitura no livro de Salmos 114. Quando saiu Israel do Egito e a casa de Jacó do meio do povo de língua estranha, Judá se tornou o seu santuário e Israel o seu domínio. O mar viu isso e fugiu, o Jordão tornou atrás. Os montes saltaram como os carneiros e as colinas como os cordeiros do rebanho. Que tens o mar, que assim foges, e tu, Jordão, para onde tornarás atrás? Montes que saltais como carneiros, e vós, colinas, como sacerdotes do rebanho. Estremece só na terra a presença do Senhor, na presença de Deus de Jacó, o qual converteu a rocha em lençol de água e os seixos em manancial. Vamos ter nesse momento a nossa equipe de cânticos, alguns cânticos espirituais de louvores ao nosso Santo Deus. Luz do mundo vieste à terra, pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste à
Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Irmãos, como é bom louvar e adorar ao nosso Santo Deus. Este momento, nós temos a oportunidade de falar de Malaquias 3:10. Irmãos, é muito fácil falar de dízimo na nossa igreja, pois o dízimo é bíblico. E além disso, a nossa igreja é uma igreja missionária, é uma igreja que ajuda o necessitado, é uma igreja que trabalha, é uma igreja que todos podem observar como é destinado os valores que são trazidos à casa do tesouro. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimentos na minha casa. E provai nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós as bênçãos sem medidas. Meus irmãos, contribuam através da transferência, através solicitando a um diácono, a um presbítero, que busque o dízimo na sua casa. Os irmãos têm esse privilégio de devolver 10% ao Senhor, pois o Senhor é dono do 100%. Ele é dono e Ele deixa que nós utilizemos os 90%. Então devolvemos à casa do Senhor os dízimos e ofertas. Vamos orar agradecendo ao nosso Deus essa oportunidade que nos dá de devolvermos a Ele esses 10%. Senhor Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado, Senhor. Nós sabemos, ó Pai, da seriedade na casa do Senhor. Nós sabemos, ó Pai, o quanto é zelosa essa igreja, o quanto é zeloso esse conselho, esse pastor, essa junta diaconal, quanto é zeloso a tesouraria da nossa igreja. Nós sabemos também, ó Pai, o quanto o Senhor abençoa e tem abençoado a cada irmão, Senhor.
nós sabemos que o dízimo, ele é bíblico. Nós sabemos também, ó Pai, que não constrangemos e não vamos constranger nunca nenhum irmão a isso. Mas, biblicamente falando, o Senhor tem nos abençoado com os nossos empregos, o Senhor tem nos abençoado, ó Pai, com as nossas condições, e sabemos que tudo isto é do Senhor. E se devolvemos, e como devolvemos 10% à Tua casa, Senhor, nós queremos que seja bem utilizada, e nós sabemos, ó Pai, pelos missionários, pelos pastores, pelos trabalhos que nós temos na Sua casa, na Igreja Presbiteriana do Jardim Itapuã, o quanto essa igreja é zelosa. Obrigado, ó Deus, por essa oportunidade. Obrigado, ó Deus, por se fazer presente na nossa vida. E todos aqueles nossos irmãos e todas aquelas pessoas que necessitam do emprego, Senhor, abra a porta de emprego para eles, Senhor. O nosso país é um país carente, Senhor, um país que necessita de Ti, Senhor. Os nossos governantes muitas vezes não pensam, ó Pai, o quanto é necessário, ó Pai, ter emprego, ter educação, mas nós Te pedimos, nós Te clamamos, abre as portas, ó Pai, do coração dessas pessoas que foram eleitas, Senhor, para que o nosso país possa progredir, Senhor, avançar culturalmente, financeiramente, Senhor. Nós Te pedimos que em 2021, Senhor, possa ser o ano realmente da virada, como é tão prometido por esses políticos, Senhor. Que o Senhor possa fazer uma virada cultural, uma virada econômica no nosso país. Tudo isso que lhe pedimos e agradecemos em nome santo e único de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, neste momento, teremos a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor, trazida pelo nosso reverendo César, e a passagem de Deus às nossas vidas e a porção de Deus possa enriquecer os nossos corações e que a palavra de Deus possa ser, se o reverendo César possa ser instrumento da palavra de Deus. Graça e paz. Quero saudar a igreja em nome do nosso Senhor Jesus, nesse primeiro domingo do ano de 2021. Havia uma grande expectativa por parte de muitos nesse ano que se passou, ano difícil. Enfim, chegamos no ano de 2021. Estamos no primeiro domingo, com o objetivo de adorar a Deus, de pedir as bênçãos, a direção de Deus sobre as nossas vidas. Eu quero convidar você, meu querido irmão, minha querida irmã, a abrir as Escrituras no livro de Josué, no capítulo 3. Livro de Josué, capítulo 3. Texto no qual me basearei para trazer a palavra de Deus ao nosso coração. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu, ao fim de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual havíeis de vir, visto que, para tal caminho, nunca passastes antes. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós.
E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: ao chegardes à borda das águas do Jordão, passareis aí. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisso conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os gigarzeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que, assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima e as que se amontoarão. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até ao Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Amém. O texto que nós acabamos de ler fala sobre a passagem do povo de Deus pelo Jordão. Uma transição para um novo tempo. Se nós lembrarmos um pouquinho da história do povo de Israel, nós vamos ver que esse povo foi tirado por mão forte de Deus, cujo instrumento foi Moisés. Esse povo foi tirado ali da escravidão no Egito. E esse povo saiu do Egito com o objetivo de chegar à terra de Canaã, a terra prometida. Terra que foi prometida desde os tempos de Abraão. O texto que nós lemos, Deus já havia recolhido Moisés. E agora Deus está utilizando Josué para conduzir, para guiar aquele povo. E levar aquele povo ao destino final, à terra prometida. No capítulo 2 do livro de Josué, nós vamos perceber que os hebreus deveriam se preparar antes de cruzarem o rio Jordão. E nós podemos tirar algumas lições desse texto. Há uma forte transição nesse texto. Você vai perceber que quando o povo saiu do Egito, o povo passou a pé enxuto pelo Mar Vermelho. O mar se abriu e o povo passou.
O povo ficou durante 40 anos no deserto. E agora, um novo marco vai se estabelecer na vida daquele povo. Novamente, o povo vai passar a pé enxuto, não pelo Mar Vermelho, agora sim pelo Rio Jordão. E é interessante que na primeira travessia, aquele povo era um povo escravo. Na primeira travessia, uma travessia de morte, porque muitos dos egípcios morrem ao seguir o povo de Deus, quando o mar se fecha. A primeira travessia é uma travessia de fuga no Mar Vermelho. Agora essa travessia é uma travessia bem diferente. A travessia do Jordão é uma travessia de vida. O povo que estava no deserto, sofrendo no deserto, agora vai para uma terra que emana leite e mel. Essa segunda travessia é uma travessia de posse. Porque aquele povo haveria de tomar posse da terra dada por Deus. E essa segunda travessia é uma travessia em que aquele povo não está mais numa situação de povo escravo, mas agora seria um povo senhor daquela terra. Lembrando que aquele povo saiu como escravo do Egito. E agora esse povo ia se constituir numa nação. 3 coisas são necessárias para se constituir uma nação: o povo, que Deus tirou do Egito, a lei, que foi dada por intermédio de Moisés, e o território, que agora o Senhor vai entregar ao seu povo na travessia do Jordão. Portanto, essa travessia é uma travessia para um novo tempo. Eu fico imaginando o povo de Deus olhando para o Rio Jordão e olhando além do Rio Jordão, a terra prometida. Alguns olharam de forma negativa, mas outros não. Olharam de forma positiva, enxergando além do Jordão a terra prometida por Deus. Alguns quiseram até voltar. Vamos voltar para o Egito porque não vai dar certo. Mas a promessa de Deus é que aquele povo herdaria a terra em que emana leite e mel. Eu gostaria de falar hoje sobre o seguinte tema: a transição para um novo tempo. Pensando aí na passagem do Jordão, eu quero pensar também nessa passagem recente, né, do ano de 2020 para o ano de 2021. Estamos começando um novo ano. Eu quero pensar na transição para um novo tempo. Um novo ano. Olhando aqui para o texto de Josué, capítulo 3. A transição para esse novo tempo, na passagem do Jordão, essa transição, ela requereu alguns itens. E esses itens que foram requeridos para essa transição, para a terra prometida, eu gostaria de pegar esses itens e aplicar para os nossos dias. Nessa transição que nós estamos passando, aliás, já passamos, né? Porque já estamos aí no primeiro domingo do mês de janeiro, mas eu gostaria de falar um pouquinho desses itens importantes para a gente iniciar um novo ano. Porque não é simplesmente arrancar a folhinha do calendário e substituir por uma nova que as coisas vão mudar. Mas há necessidade de uma disposição de mudança no nosso coração, na nossa vida. Somos nós que fazemos um ano novo. Ele não se refaz sozinho, simplesmente virando o calendário. Mas é nós que temos uma nova disposição, que assumimos novos compromissos para o novo ano que se inicia. Então, itens, vou falar sobre 4 itens que foram requeridos por Deus para o seu povo na travessia do Jordão e que são importantes para nós hoje. Primeiro item, pré-requisito para aquele povo fazer a travessia do Rio Jordão: a santificação. Josué capítulo 3, verso 5, diz assim: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas
no meio de vós. Josué disse para o povo, vocês estão vendo o Jordão? Vocês estão vendo a terra prometida lá? Povo, você deve se santificar para poder realizar essa travessia. A santificação era um pré-requisito necessário, indispensável para a travessia. O povo não poderia fazer a travessia sem se santificar. Meu querido irmão, você não pode iniciar um novo ano com o pecado do ano passado. Você não pode iniciar um novo ano com hábitos, com atos condenados pela palavra de Deus. Há necessidade de santificação para esse novo ano. A mudança, a travessia requer a santidade. O povo precisava se santificar antes de colocar o pé no Jordão. Meu querido irmão, minha querida irmã, é preciso que você se santifique, para que você inicie esse novo ano de forma assertiva. A santidade é algo requerida por Deus. Quando nós olhamos para a história do povo de Deus, aí falando mais especificamente do povo hebreu, Deus disse que os sacerdotes deveriam ser consagrados, santificados, separados. Está lá no livro do Êxodo, capítulo 19, verso 22, que diz assim: também os sacerdotes que se chegarem ao Senhor se hão de consagrar para que o Senhor não os fira. Então, quando se estabeleceu a função dos sacerdotes, os sacerdotes para comparecerem diante de Deus, eles precisavam se consagrar. Havia necessidade de santificação. A santificação era algo requerido, era um pré-requisito para que o sacerdote tivesse antes de comparecer diante de Deus, no Santo dos Santos. Se ele não entrasse no Santo dos Santos com o pecado confessado, purificado, santo, ele morreria ali. Não só o sacerdote deveria ser santo e buscar a santidade quando comparecer diante do Senhor, mas o povo também deveria ser santo. Isso também é colocado para o povo de Deus, lá no livro de Levítico, capítulo 20, verso 26, que diz assim: ser-me-ei santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Sede santos, disse o Senhor ao povo. Então, o sacerdote deveria ser santo. O povo deveria ser santo. As bênçãos para ser recebidas deveriam ser recebidas através da santificação do povo. Números capítulo 11, verso 18, diz assim: santificai-vos para amanhã e comereis carnes, porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne de comer? Íamos bem no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne de comer, e comereis. Vejam, o povo, quando estava nessa peregrinação, durante esses 40 anos, Deus enviou o maná. E o povo se alimentava do maná. 6 dias por semana tinha maná. Mas era só maná. E o povo, chegou um momento que o povo cansou de maná. O povo não queria mais saber de maná. E o povo começou a pedir para o Senhor carne. O povo pediu carne para Deus. E Deus disse: olha, vocês se santifiquem para amanhã, porque amanhã vocês vão comer carne. Então tinha um evento. O evento era a bênção de Deus. Carne. As cordonizes que Deus havia de enviar para aquele povo. A bênção. Mas antes de receber a bênção, havia necessidade de quê? Que o povo se santificasse. E o povo recebeu carne. Diz o texto bíblico que o povo comeu tanta carne, saiu até pelo nariz, né? Tanto comer carne.
Mas o povo deveria se santificar para isso. Diante de um grande evento, há necessidade de santidade. O sacerdote, para estar na presença de Deus, deveria ser santo. O povo de Deus, para estar na presença de Deus, deveria buscar a santidade. O povo que pediu ao Senhor carne deveria se santificar. E nós, irmãos, devemos buscar a santidade. Hebreus, capítulo 12, verso 14, diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Nós somos de duas travessias. A primeira travessia, Mar Vermelho. A segunda travessia, do Jordão. A terceira travessia é aquela travessia para a Canaã celestial. E a palavra diz: santificar-vos. Porque sem a santificação, ninguém verá a Deus. E a pergunta que eu faço, meu querido irmão, você que está iniciando 2021, você tem buscado a santidade? Você tem procurado se santificar diante de Deus? Você quer um ano diferente, você quer um ano de bênção. Mas há necessidade de santificação. O povo, ao passar pelo Rio Jordão, se santificou. João Calvino disse o seguinte: quanto mais eminente alguém se destaca em santidade, mais ele se sente destituído da perfeita justiça e mais que claramente percebe que em nada pode confiar, senão unicamente na misericórdia de Deus. Quando nós buscamos a santidade, nós passamos a confiar mais em Deus. Para a transição para um novo tempo, Deus requer, ou melhor, para nós fazermos essa transição para um novo tempo, nós devemos requerer a presença de Deus. Então, em primeiro lugar, é a santificação. Em segundo lugar, a presença de Deus. Não que haja diferença, um ranking aí, porque não dá para a gente ter a presença de Deus se nós não buscarmos a santificação. E não dá para a gente ter a presença de Deus se não existir a santificação. Essas duas coisas são importantes. Mas eu precisei listar, então comecei com a santificação, colocada aqui no texto. Segundo, a presença de Deus. O novo ano requer a presença de Deus. Josué, capítulo 3, verso 6, diz assim: e também falou aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Meus queridos, a arca da aliança, ela representava, no Antigo Testamento, a presença de Deus. Tanto que, se alguém tocasse na arca da aliança, e essa pessoa não tivesse santificado, ou essa pessoa não tivesse sido escolhida para aquele fim, para transportar a arca, se a pessoa tocasse, ou visse a arca da aliança, essa pessoa morria. Porque Deus nós não podemos ver, mas a presença de Deus lá no Antigo Testamento, ela era configurada pela Arca da Aliança. Então, no momento em que o povo de Deus começa a levar, a conduzir a Arca da Aliança até o Rio Jordão, era Deus ali presente. E sem a presença de Deus, da Arca, o povo não poderia fazer aquela travessia. Naquele ponto, o rio era um rio caudaloso. Então, seria impossível que o povo passasse o Rio Jordão se os sacerdotes não tivessem conduzido a arca na frente. Da mesma forma, nós não podemos iniciar um novo ano sem termos a convicção de que Jesus está no nosso coração.
de que Deus está presente. A presença de Deus é condição sine qua non para nós iniciarmos um novo ano. Sem Deus não dá. Deus sempre esteve presente com o seu povo. Lá no livro do Êxodo, capítulo 13, verso 21 e verso 22, nós vamos ver a manifestação de Deus através de uma nuvem e de uma coluna de fogo. Diz assim o texto bíblico: o Senhor ia diante deles, durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. O povo transitou durante 40 anos no deserto. E se você estudar um pouquinho, você vai ver que no deserto, durante o dia, é muito quente, 50 graus, 40, 50 graus. E no deserto, durante a noite, é muito frio. Então, para que aquele povo pudesse resistir no deserto, havia necessidade de uma intervenção divina. E Deus se manifestou com aquele povo, ou naquele povo, através de uma nuvem, uma coluna de nuvem, que protegia aquele povo dos raios solares, fazendo com que a temperatura não fosse tão alta e que eles não padecessem de calor. E durante a noite, Deus acompanhou aquele povo com uma coluna de fogo, um aquecedor, para que aquele povo não morresse de frio. Durante os 40 anos, Deus esteve presente com aquele povo no deserto, guiando aquele povo. E agora, Deus vai à frente, abrindo o Rio Jordão. Meu querido irmão, minha querida irmã, Deus é o nosso guia. O Salmo 23, verso 3, a parte B, diz assim: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Deus nos guia. O Espírito Santo é o nosso guia. Romanos 8, 14 diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O Espírito Santo nos guia, nos dirige. E a palavra de Deus também é nosso guia. Deus se manifesta na sua palavra. Salmo 119, 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, um segundo item necessário para a travessia daquele povo no Rio Jordão era a presença de Deus, prefigurada na arca. E um segundo item necessário para que nós iniciemos esse novo ano é a presença de Deus em nossas vidas. Talvez você diga: pastor, mas isso é muito básico. Amém. Se para você isso é básico, você tem confiança, você tem certeza disso, né? Se você já entregou sua vida para Jesus Cristo, amém. Agora, se você ainda não entregou a sua vida para Jesus Cristo, não tem ainda essa certeza, resolva isso. Não inicie o ano de 2021 sem a convicção de que Deus está presente contigo. Senão as águas do Rio Jordão vão te levar. Você não vai ter sucesso nessa travessia. É preciso se certificar, né? Ter a convicção de que Deus está presente contigo nessa travessia. E nessa nova caminhada, que é o ano de 2021. Um terceiro item é o conhecimento da existência de grandes desafios. O povo ia iniciar a travessia, a arca de Deus foi à frente, e Deus diz o seguinte a Josué: disse mais o Senhor a Josué: nisso conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jubizeus. Desculpe, e os jebuseus.
Quando o povo chegou na Terra Prometida, a Terra Prometida não estava com um lacinho vermelho. Para o povo chegar ali, desatar o laço e falar, bom, é casa nossa. Tinha gente morando lá. E essas pessoas que lá moravam eram povos fortes. Alguns eram vistos como gigantes. Mas Deus vai dizer a Josué, né, e vai mostrar para Josué que existiam pessoas morando lá. Em outras palavras, grandes desafios para se chegar à Terra Prometida. Diante do povo de Deus, sempre são colocados grandes desafios. Para Adão e Eva, quando pecaram, Deus disse o seguinte, à serpente: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3,15. Então Deus disse para a serpente, disse para a mulher e disse para Adão, olha, vocês vão ter dificuldade. Vai ter uma disputa entre a descendência e o descendente. Isso ficou claro. Começou com Caim e Abel e seguiu Jacó e Esaú e assim por diante. Vimos isso recentemente na escola dominical. Da mesma forma, Deus mostrou as dificuldades, os desafios para Moisés quando o chamou. E no livro do Êxodo, capítulo 3, verso 19 e verso 20, quando Deus chama Moisés para livrar o seu povo das mãos de Faraó, Deus diz a Moisés, eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão, ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. Então Deus disse para Moisés, olha, o faraó não vai deixar. Você vai pedir, mas o faraó não vai deixar não, Moisés. O faraó vai se opor. O faraó vai fazer resistência. Quando Deus chama Isaías como profeta para pregar a palavra, Deus disse para Isaías, torna, Isaías capítulo 6, verso 10, torna insensível o coração desse povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos, a entender com o coração e se converta e seja salvo. É interessante, Isaías diz para Deus, né? Eis-me aqui, envia-me a mim. Ótimo. E Deus disse para Isaías, você vai pregar, esse povo vai ouvir, esse povo vai ver, mas esse povo não vai enxergar e nem vai entender, e nem vai se converter. Ou seja, diante de Isaías havia um grande desafio. Jesus também apresenta para nós, como crentes, grandes desafios. Mateus 10, 16. Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Meus irmãos, os desafios são postos na nossa vida. O povo de Deus que vai passar o Rio Jordão estava ciente dos desafios. Gigantes na outra terra. E nós que estamos iniciando o ano de 2021, devemos estar cientes dos desafios. 2021 não é um ano com lacinho vermelho, que você vai lá desatar. É um ano com dificuldades. É um ano, sabemos, pela questão econômica, pela questão política, que não vai ser um ano fácil para nós, não. É um ano de muito desafio para todos nós. É um ano que temos que praticar a resiliência. É um ano que temos que exercer mais a fé. É um ano que temos que exercer mais a oração. É um ano que devemos exercer mais a comunhão. Não é um ano fácil, não. E não adianta querer se enganar. Talvez algum político, alguém vai dizer, não, vai ser daqui para frente vai ser tudo diferente. É um ano difícil. Pelo menos é o que está se prometendo para esse ano. Então é importante termos consciência disso. O ano não vai ser fácil. Assim como o povo, quando se posicionou diante do Rio Jordão para fazer a travessia, sabia que do lado de lá tinha gente morando. Gigantes. Não ia ser fácil, não.
né? Mas esse povo deveria confiar em Deus. Um quarto item para essa transição no Rio Jordão. Esse quarto item foi a convicção da vitória pela ação contínua de Deus. Olha que interessante, né? Há gigantes lá? Há. Deus está presente? Está. Se Deus está presente, se eu busquei a santificação, eu posso até ter ciência de que tem desafios. Mas com Deus, eu vencerei todos esses desafios. E eu creio que é assim que nós devemos olhar para esse ano de 2021. O texto que nós já lemos, Josué 3,10. Nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os gigarzeus, os amorreus e os jebuseus. Deus está presente. Não importa que esse povo é um povo gigante, mas Deus vai nos dar vitória. Deus está presente, não importa que nós estamos iniciando ainda numa pandemia. Não importa aí que estamos aí na fase vermelha. Deus vai nos dar a vitória. Temos convicção disso. O problema existe. Mas a vitória, ela é garantida não pelas nossas forças, não pela ausência do problema, mas por Deus, que está além de toda a crise, que é Senhor de todas as coisas. Deus deu vitória a Israel por intermédio de Moisés. Lembram da primeira travessia que falamos? Êxodo capítulo 14, verso 13. Diz assim: assim o Senhor livrou a Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Na primeira travessia, o povo teve vitória. Os egípcios ficaram na praia do mar, se afogaram. Deus deu vitória àquele povo por intermédio de Josué. Livro de Josué, capítulo 6, verso 20. Um pouquinho mais à frente, né? Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta, e levantando grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Sabe a cidade daqueles gigantes? Deus fez ruir aquela cidade, Jericó. Deus deu vitória a Israel por intermédio de Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 7, verso 10. Enquanto Samuel oferecia holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor naquele dia, com um grande estampido sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Quando Deus está presente, temos certeza da vitória. Nós temos a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus. 1 Coríntios 15, 57, diz assim: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. E Romanos 8, 37, é o último texto que eu vou ler aqui, que é um texto que eu gosto demais, que diz assim: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. A vitória aí, mais que vencedores. Quem é o vencedor? Vencedor é aquele que vai disputar uma competição, uma corrida, por exemplo, e ele tem diversos adversários, e ele disputa essa corrida e chega em primeiro lugar. Aí quando ele chega em primeiro lugar, ele é o vencedor. E o que é o mais que vencedor? Mais que vencedor é aquele que ainda não terminou a corrida, mas já tem a certeza da vitória. E é nessa posição que nós somos colocados em Cristo Jesus. Nós não terminamos a corrida ainda. Estamos nessa vida, igreja militante. Mas em Cristo nós temos a certeza dessa vitória. Então, queridos irmãos, eu gostaria que vocês, diante desse ano que está se iniciando, que vocês busquem a santidade como elemento
fundamental para essa nova jornada, esse novo ano. Que vocês busquem a presença divina como condição sine qua non dessa nova jornada. Sem Deus não é possível vencer as forças do mar, vencer as águas do rio. Que vocês busquem o conhecimento de que os desafios são grandes. Como eu disse, 2021 não é um ano com laço vermelho. Temos as dificuldades, são grandes os desafios. Mas que vocês tenham a certeza de que, por intermédio de Jesus Cristo, nós temos a vitória nessa nossa jornada. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê força nesse ano. E assim como o povo de Deus transpôs o Jordão e se apropriou da terra prometida, temos a convicção que não apenas desse ano de 2021, né, mas que em Jesus nós teremos a vitória, não só sobre 21, 22, 23, o tempo que Deus quiser que nós fiquemos aqui, ou que Ele venha chamar a cada um de nós, ou que Ele volte. Mas é a certeza da vitória através de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Eu quero convidar você agora a fechar os seus olhos. Nós vamos orar, eu vou pedir as bênçãos de Deus sobre a sua vida e sobre a vida da igreja. Vamos falar com Deus. Pai Santo, Deus amado, nós queremos agradecer ao Senhor pelas nossas vidas. Queremos agradecer também pela Tua Palavra. A Tua Palavra, Deus, que nos ensina e que o Senhor chamou o Seu povo e que o Senhor, ó Deus, tem conduzido o Seu povo para a vitória. Ó Deus, nos ajuda no dia a dia, que como Teu povo possamos buscar a santidade. E como Teu povo tenhamos a convicção de que o Senhor está presente nas nossas vidas. E como Teu povo, saibamos, ó Deus, que existem grandes desafios nesta vida. Mas como Teu povo, temos a convicção e a certeza de que a vitória é dada por intermédio do sangue de Jesus, que nos deu tão grande salvação. Portanto, ó Deus, nos abençoe na nossa vida. Nos abençoe nesse ano que estamos iniciando. Que o Senhor nos dê forças necessárias para que nós o enfrentemos. E que nós, ó Deus, possamos agradecer cada dia dele ao Senhor. Queremos pedir ainda, ó Deus, pela nossa igreja, para aqueles irmãos que estão enfermos, que têm parentes enfermos, que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, a cada um. Que o Senhor, ó Deus, esteja dando a vitória. Que o Senhor esteja dando a saúde, ó Deus. Que o Senhor esteja nos livrando desta Covid e de outras doenças também, ó Deus, que são comuns nessa terra. Rogamos também, ó Deus, por aqueles que estão desempregados, que o Senhor esteja proporcionando o sustento que vem do Senhor. E rogamos sobretudo, ó Deus, para aqueles que estão com a vida desnorteada, que o Senhor, ó Deus, esteja dando norte, que o Senhor, ó Deus, esteja tocando nesses corações. Aqueles que não receberam Jesus, possam fazê-lo. E aqueles que têm Jesus no coração, que possam crer mais no Senhor, que possa lhes aumentar a fé, a fim de perseguirem firmes nessa jornada. Rogamos ainda, ó Deus, pelo reverendo Gabriel, que está em férias, que o Senhor esteja abençoando a ele, também toda a sua família, no seu período de férias, na sua viagem, ó Deus, que o Senhor esteja sempre conduzindo e indo adiante. Nós rogamos assim e oramos no nome de Jesus, nosso único Senhor e Salvador. Amém. E agora, amados, que a maravilhosa graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus Pai e que as consolações do Espírito sejam sobre vós, hoje e para todo sempre. Amém. Deus os abençoe. Meus irmãos, nós temos um aviso para dar para os irmãos, que é a respeito da reunião de oração. Então, nesta semana, a partir de segunda-feira, todos os dias, a partir, Valmir, me ajuda aqui, das 19 horas,
Então, todos os dias, de segunda a sexta-feira, a partir das 19 horas, nós temos aí a nossa Semana Mundial de Oração. Então, queremos convidar a você, queremos convidar a sua família. A reunião de oração vai se processar como tem sido realizada às quartas-feiras, através da condução do nosso irmão licenciado Samuel, né? E nós queremos então que a igreja participe, né, a partir da segunda-feira, e que nós estejamos aí buscando a santidade, buscando mais comunhão com o Senhor durante esse período preparatório para esse ano aí, tá? Então convido você, convido a sua família, a partir de segunda-feira às 19 horas, tá? Não sei se há mais algum aviso que deva ser dado. Ok. Então o presbítero Valmir está dizendo que o link para participar da reunião já está no grupo de WhatsApp Orai Sem Cessar. Tá? Então é só você acessar o link ali e participar da reunião às 19 horas. Nos vemos lá, se Deus quiser. Eu creio que é isso, né? Deus abençoe.